E aí galera, aqui é o Dr. Control. Pessoal, eu gostaria de pedir aí desculpa primeiro para vocês pela demora que eu tive para gravar as videoaulas aí, a continuação das videoaulas do site completo de Dreamweaver. O que acontece é o seguinte, eu resolvi não continuar aquelas aulas que eu tinha feito, eu resolvi fazer de novo, novamente, aí tudo do zero, para que eu pegue do começo ao fim de uma vez agora. Eu vou gravar todas as videoaulas de uma vez. Vou postar todas de uma vez só também e vou disponibilizar o material aí também na descrição do vídeo. Tá? Então peço desculpas pela demora, eu sei que muita gente ficou pedindo para mim dar continuidade, mas devido à correria aí do dia a dia eu não consegui gravar essas aulas. Então hoje eu tirei o dia para dar uma adiantada e mostrar para vocês então do zero como é que a gente faz um site no Dreamweaver usando aí também a tecnologia de linguagem chamada CSS, ok? Bom, então vamos lá pessoal, primeira coisa, vocês vão criar uma pasta em qualquer lugar do computador de vocês. Eu coloquei aqui já uma pastinha com o nome de site e dentro dela eu criei já uma pasta chamada imagens e dentro da pasta imagem eu já deixei também alguns arquivos nos quais eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição, tá? Claro que ao longo das aulas, pessoal, eu vou acrescentar talvez mais alguma imagem aqui nessa pasta. Tá? Então assim que eu finalizar, eu já passo tudo de uma vez para vocês. Uma outra coisa que vai ser necessário a gente criar aqui dentro dessa pasta, e lembrando tudo sempre com letra minúscula, é mais uma pasta chamada CSS. Essa pastinha, nós vamos colocar os arquivos em CSS, que é para que a gente possa estilizar todo o nosso site. Então lembrem que nas outras videoaulas que eu passei nas aulas de HTML, né, lá eu falo que todo o conteúdo fica por conta do HTML e toda a estilização do seu site fica por conta do CSS, ok? Bom, então criado aqui as pastas, eu vou fechar. Vamos abrir então o programa do Dreamweaver. A versão que eu trabalho é a versão CS6, mas quem tem a CS5, 4 ou 3 pode fazer tranquilamente, que os passos são os mesmos. Bom, primeiro vamos abrir um arquivo HTML e logo de início já vamos salvar esse arquivo dentro da pasta raiz do seu site. Para isso eu vou apertar o Ctrl S, vou vir na minha área de trabalho, dois cliques aqui na minha pasta site, estou na raiz da minha pasta e aqui o nome, a gente deve colocar sempre o nome de toda a página de qualquer site no mundo inteiro. O nome é index e não há necessidade de colocar .html, já que o Dreamweaver é um programa editor de HTML. Então notem que aqui no tipo já está habilitado para todas as extensões e variações do HTML. Então vou dar um salvar e vamos nos certificar se realmente foi salvo lá na pasta. Vou minimizar, abrir a pasta e aqui está o arquivo index, ok? Voltando para o Dreamweaver. Bom pessoal, um outro arquivo que nós também devemos abrir, que é o arquivo responsável pelo estilo do site, é um arquivo CSS. Então eu vou apertar Ctrl N. Aqui eu já tenho na lista a opção CSS. Vou colocar criar. Ao criar, pessoal, esse nosso primeiro arquivo, eu vou apagar tudo que está aqui dentro, esse conteúdo. E isso que eu vou fazer agora, pessoal, é opcional, tá? Se vocês quiserem colocar, eu acho bacana. É o chamado Reset CSS. São códigos prontos que eu vou buscar agora na internet, que ele vai dar uma zerada em alguns seletores aí HTML do nosso site. Se for necessário a gente alterar alguma coisa, a gente altera dentro desse arquivo. E depois eu vou incorporar esse arquivo dentro da página index do nosso site. Então eu vou abrir aqui o meu navegador, estou aqui na página do Google e aqui vocês vão digitar Reset CSS. Ao carregar a página, pessoal, pode ser esse primeiro link aqui mesmo, onde vocês vão encontrar aqui, ó, toda essa parte aqui de códigos CSS, tá? Não há necessidade de copiar aqui essa linha de comentário, então eu vou pegar desde o HTML até o fechamento aqui embaixo dessa chave. Vou apertar Ctrl C, vou voltar aqui para o meu arquivo CSS e vou dar um Ctrl V. Então aqui vocês podem perceber que alguns seletores aqui HTML, inclusive alguns até do HTML5, já estão com algumas informações aí
zeradas, né? Como a margem, o padding, que é o preenchimento, borda, tamanho da fonte está em 100%, as heranças das fontes, o alinhamento vertical, o display, enfim, a altura da linha. Esse arquivo aqui, pessoal, nós vamos incorporar na nossa página index, mas antes eu preciso salvar isso aqui dentro daquela pasta que nós criamos chamada CSS. Ctrl S, vou entrar aqui na minha pasta CSS e vou dar um nome para esse arquivo de reset. Também não precisa colocar .css, já que o arquivo é CSS. Então vamos colocar salvar. Vamos nos certificar que está lá dentro da pasta. Está aqui, ok. Voltar para a raiz. Então, pessoal, esse arquivinho, por enquanto, não está acontecendo nada. Qual que é a prova disso? Se a gente clicar aqui na página index, verifiquem que aqui ó, o cursor ele tem uma certa distância do topo da página, ou seja, do marco zero do navegador. Para que a gente possa incorporar, existem duas formas. Primeiramente, vamos aqui no código da página index. Todas as tags comportamentais, como variáveis ou arquivos incorporados de JavaScript ou CSS, devem ser colocados entre as tags head, que é as tags de cabeçalho da sua página. Então eu vou clicar aqui no final da tag title, vou clicar aqui em cima no menu formatar, depois nós vamos vir aqui no estilo CSS, anexar folha de estilos, procurar, entrar na pasta CSS do seu site e dar 2 cliques aqui no reset. Ao dar OK, percebam que aqui foi colocado esse código link href, CSS que é a pasta, reset.css é o arquivo, relacionado ao style sheet, que é folhas de cascata em estilo, e o tipo, que é text/css. Ok? Então esse arquivo já está incorporado. Se eu dar aqui um Ctrl S e voltar para o meu design, olha a diferença. Pode perceber que o cursor ali do mouse já está encostado no marco zero do seu programa e também do seu navegador. Ok? Bom, feito isso, esse arquivo reset CSS, por enquanto eu não vou fazer nenhum tipo de alteração. Sendo assim, eu vou fechá-lo. Vou apertar novamente Ctrl N e vamos abrir mais um arquivo CSS que será responsável pela estilização do nosso site. Aqui, pessoal, o char7 UTF-8 não precisa apagar, que isso aqui está relacionado à codificação e acentuação da sua página. E aqui CSS Document é uma linha de comentário, tá? Então também vou manter isso aqui. Bom, com ele aqui já criado, vou apertar Ctrl S e na mesma pasta CSS eu vou dar o nome para ele de estilo. Vou dar OK e também está salvo lá na nossa pasta. Vamos confirmar. Aqui já os dois arquivos. Bom, voltando aqui, pessoal, para a página index. Como a gente vai começar a fazer o site, a maior parte desse site será feita dentro das tags, aí, né, dentro dos códigos, tanto HTML quanto CSS. Então, aqui, só para a gente ver se realmente está funcionando, eu vou escrever aqui Dr. Control. Vocês estão vendo que a fonte está saindo, né, na cor preta, no cantinho e com a fonte padrão do programa. Vou apertar F12, ele vai pedir para salvar, eu coloco sim, e ele vai abrir automaticamente no seu navegador padrão. Nesse caso, aqui no meu caso, está sendo o Internet Explorer. Vamos ver? Olha lá, Dr. Control apareceu bem aqui no início. Ok, vou fechar, então está funcionando e vou apagar isso daqui. Bom, indo então aqui, pessoal, para o nosso código, preciso também agora incorporar o meu arquivo estilo aqui dentro, senão não vai funcionar. Então clico aqui no final, vou outra vez em formatar, estilo CSS, anexar folha de estilos, procurar pasta CSS e agora o estilo. Vou dar OK e está aqui mais uma linha e mais um arquivo CSS incorporal do meu site. Vou apertar Ctrl S e pronto. Ele já está também incorporado aqui na minha página index. Ok, pessoal? Bom, sendo assim,
Eu vou voltar aqui então agora para o arquivo estilo e a primeira coisa que nós vamos colocar é body. Vou abrir chave e já vamos aqui formatar o tipo da nossa fonte. Eu vou usar aqui pelos seletores. A fonte, pessoal, vocês podem usar qualquer uma dessas que estão na lista ou usar uma outra que você queira. Quando se trata de fonte com o texto que seja composto, a gente coloca entre aspas. Então, eu vou usar a fonte Century Gothic. Vou fechar aspas, ponto e vírgula. Correto? Na linha de baixo, eu vou criar aqui um line height, que é a altura da linha, ou seja, é o entre linhas, né? Nos parágrafos eu vou colocar aqui de 20 pixels. O tamanho da fonte do meu size, que é o font size, eu vou trabalhar com 16 pixels. Vocês podem variar aí entre 14 a 18 pixels. E a cor também, hoje em dia, não é muito bacana você usar, por exemplo, um site com fundo branco e um texto preto. Fica muito pesado, muito carregado. Então eu vou trabalhar com uma cor um pouquinho mais clara. Vou colocar aqui o Jogo da Velha e vou trabalhar com 999, que é um tom de cinza. Tá? Se alguém quiser um pouco mais claro ou mais escuro, basta escolher na paleta de cores. Vou apertar o Enter e vou fechar a chave e salvar o documento. Para que qualquer coisa faça efeito, é necessário que vocês salvem o arquivo sempre estilo e volta aqui no index para ver o resultado. Então, para a gente ver se realmente está funcionando, clico em Design, vou escrever aqui novamente Dr. Control. Vocês podem perceber que já trocou o tipo da fonte e também a cor da minha fonte, ok? Então vou apagar. E o nosso próximo passo é a gente agora dar um estilo ao topo do site. Para isso, clicamos no código, vamos aqui depois da tag body, vou abrir alguns espaços, lembrando que esses dois últimos, né, sempre fica no final, nada abaixo deles, e aqui nesse espaço eu vou abrir a nossa primeira div. Então vai ser div id igual. Quanto ao nome, pessoal, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui o nome topo, que é o topo do site. Fecho a chave, embaixo, aliás, fecho a tag e embaixo eu vou fechar a div. Uma coisa muito importante enquanto você programa é você fazer as linhas de comentários do seu código. Então aqui eu vou colocar o código para a linha de comentário do HTML, que é exclamação, traço, traço, e aqui eu vou colocar fim topo. Isso é interessante para que depois no final do site você não fique perdido com relação às divs, né? Porque essa div está fechando exatamente o topo. Depois vamos ter outra div que vai fechar o logotipo, outra div que vai fechar o menu e assim por diante. Tá bom, gente? Bom, feito isso, o resultado que nós vamos ter disso aqui digitado aqui no design é essa linha pontilhada aqui, ó. Tá? Então essa divisão agora ela precisa ser estilizada e também inserida, no meu caso, algum tipo de imagem, né, que vai ser o topo do nosso site. Para isso, nós vamos para o estilo. Uma vez que nós criamos ID, o ID significa que é uma identificação única daquele seletor no qual você está trabalhando no HTML. Se você trabalha com ID aqui no CSS, você deve começar chamando ele pelo Jogo da Velha ou hashtag, como vocês preferirem. E aí nós vamos colocar topo. Vou abrir a chave. A primeira coisa que eu vou fazer é chamar a imagem. Então, background, URL. Vou voltar aqui na raiz do meu site, entrar na pasta imagens e eu já deixei aqui, ó, esse arquivinho chamado /topo. Vou dar 2 cliques nele, ele aparece, eu coloco ponto e vírgula e agora eu vou definir a largura dele, que é o width. Então o meu width vai ser de 940 pixels, ponto e vírgula. A altura eu vou colocar 150 pixels, ponto e vírgula. Vou colocar já uma border. No caso, vou usar o border bottom. O border bottom eu vou colocar 10 pixels. Se alguém quiser que essa borda abaixo do topo fique mais larga, né, mais espessa, pode aumentar esse número. Ou mais fina. Eu vou colocar sólida e vou colocar uma cor. Então, o Jogo da Velha, vou colocar o 090, que é um tom de verde. Ponto e vírgula.
e a margem dele será automática. Pessoal, uma observação, deixa eu fechar aqui primeiramente a chave e salvar. Uma observação, a largura e a altura vocês devem colocar de acordo com a sua figura. Tá? Então, se eu pegar e abrir aqui a minha pasta, na pasta imagens, minha barra topo, ela já está exatamente, eu já preparei ela antes, na largura de 940 por 150. Eu vou vir aqui com o botão direito, vou vir em propriedades, vou vir aqui em detalhe, e vocês podem ver aqui que eu tenho ela na largura. Opa, desculpa pessoal, na verdade é 800 por 150, tá? Mas não há problema, eu estou colocando um pouquinho maior, o que vai acontecer só é ela se repetir. Quanto a isso não tem problema, tá? Foi uma falha minha, eu coloquei a largura dela de 800 no original e aqui eu estou colocando 940. Mas como eu disse, ela é preta aqui, por mais que ela repita não vai me dar problema, tá bom? Mas procurem colocar na mesma largura a figura de vocês. Bom, feito isso, eu vou aqui salvar o meu documento, Ctrl S, volto para o index e eu já tenho exatamente esse resultado. Tá? Vocês podem ver que esse brilho ele era para estar exatamente no meio. Como ele está um pouquinho para a esquerda, foi por causa daqueles 140 pixels que eu pedi para fazer a repetição aqui. Tá? Então ele se repetiu, mas não tem problema. Se vocês quiserem, é só colocar na mesma largura. E o border bottom é essa barrinha verde aqui embaixo, ok? Então, continuando, pessoal, lembrando também que eu estou fazendo um site simples, tá? Não estou fazendo com grandes, me preocupando muito com o layout. Eu estou fazendo uma coisa simples para que vocês entendam o mecanismo de como montar um site do zero através de HTML e CSS e que possam realizar aí a construção do seu próprio site. Bom, o próximo passo é nós inserirmos aí um logotipo, né? Então, voltando aqui para o nosso código, o logotipo vai ser inserido dentro da div topo, certo? Então, eu vou colocar aqui alguns enters e aqui dentro eu vou criar uma div, nesse caso agora uma classe, tá? Vou usar o class e ela vai se chamar logo. Abaixo, vou fechar e também vou comentar. Vamos colocar aqui fim logo e vou salvar, Ctrl S. Aparentemente, aqui no meu design não aconteceu absolutamente nada. Tá? O que falta agora é eu vou vir aqui no meu estilo e criar então aqui embaixo a inserção do meu logotipo do site, ok? Então, pessoal, no caso de a gente ter colocado lá no index como class, quando é class, aqui no estilo vocês vão trabalhar com ponto, ok? Então vai ser ponto, logo, abro a chave. Primeira coisa que eu vou acertar é a flutuação, que é o chamado float. Eu vou usar o float à esquerda, left, ponto e vírgula. Vou chamar a imagem pelo background, eu já tenho ela colocada lá dentro da minha pasta, que é essa plantinha aqui que eu coloquei o nome de logotipo. 2 cliques nela, ponto e vírgula. Na linha de baixo, a largura dela eu já defini como 140 pixels. A altura dela eu defini com 80 pixels. A posição dela eu coloquei relativa, para que ela fique independente das outras divs. E a margem, que está referenciado ao posicionamento dela dentro do topo, eu coloquei 40 pixels, 0, 0 e 15 pixels. Lembrando, pessoal, o seguinte, vou fechar aqui embaixo já e vou salvar. Essa questão aqui da margem, esse primeiro número, quando vocês colocarem algum número, ele sempre tem colocado com px. Tá? Se você esquecer do px, não funciona. O primeiro está relacionado à parte superior, o segundo número à parte direita, o terceiro à parte inferior e o quarto à parte esquerda. Então vocês estão vendo que eu dei de cima para baixo
40 pixels e da esquerda para a direita 15 pixels. Isso vocês é que vão definir. E aqui eu apenas zerei. Se você quisesse alguma coisa que ficasse automática, eu colocaria somente auto e ele ficaria centralizado dentro de uma div. Mas não é o caso aqui. Ctrl S, vou voltar aqui para o meu index e o resultado que eu tenho é exatamente o meu logotipo já inserido aqui. Ó. Tanto é que se eu clicar aqui na bordinha dele, ó, olha lá. Eu tenho aqui à esquerda os 15 pixels e aqui de cima para baixo eu tenho 40 pixels, tá bom? Então esse é o posicionamento. Para você ver como está ficando, você aperta a tecla F12 e você consegue visualizar aí no seu navegador. Então eu tenho por enquanto aquele resultado. Eu vou fechar o navegador e vamos dar continuidade agora ao nosso site. O nosso site agora, pessoal, nós vamos colocar aqui na parte, nessa parte escura, nós vamos colocar todos os nossos botões do site, que vão ser os menus. Tá? Para isso, nós vamos voltar aqui no código, e no código, ainda dentro do topo, nós vamos colocar, vou colocar aqui abaixo, vou dar uns 2 enters e vou fazer mais uma indentação. Então eu vou criar aqui uma div class chamada menu. Vou fechar aqui. Eu vou dar uns 2 enters. Vou fechar essa div. Vamos comentar. Fim menu. Dentro do fim menu, vou dar mais uma indentação e vou criar uma lista, né? A lista desordenada, chamada unordenated list, que é o nossa tag UL. Então aqui eu vou abrir o L, vou fechar o L. E dentro das ULs, claro, nós temos aí os LIs. Então eu já vou abrir LI, que é o item da lista, já vou fechar LI. Bom, a nossa primeira aqui, vou abrir então o link, né? Então vai ser a href igual, entre aspas, a nossa primeira página, que é index.html, fecho aspas, já vou criar aqui uma classe chamada class active, vocês já vão entender o porquê que eu estou criando isso. Fecho aqui, e aqui você vai colocar o nome da sua primeira página. Então no meu caso vai ser página inicial. Vocês podem colocar home, o nome que vocês acharem melhor. E aqui vou fechar a âncora. Prontinho. Bom, como nós vamos ter um total aí de 5 páginas, eu vou copiar essa linha inteira. Vou dar um Ctrl C. Vou apertar o Enter. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Porém, o class active só vai existir por enquanto na primeira página. Então eu vou apagar de todas as outras páginas aqui, ó. Então deixa eu apagar. Pronto. E agora o que falta nós trocarmos também é o título aqui, né, de cada página do nosso site, tá certo? Então eu vou fazer essa alteração agora. A segunda, pessoal, nós vamos apagar aqui o index. E o nome da nossa segunda página será plantas medicinais. Então, plantas, underline, medicinais. Tá, pessoal? Nunca coloquem espaço. Coloquem sempre no lugar do espaço o underline, tá bom? E aqui também eu vou trocar esse texto para plantas medicinais. Então, vamos lá. Plantas medicinais. A página abaixo, vou apagar index. Ela vai se chamar plantas, plantas, underline, sagradas. Aqui, pessoal, eu peguei um assunto qualquer, tá, aleatório. Vocês vão fazer de acordo com o que vocês quiserem. Estou falando aqui sobre plantas. Como eu disse, não estou me preocupando com layout, com muitas informações, e sim com o mecanismo de montagem do site. Então aqui, plantas sagradas. A próxima, vamos colocar Nutrical, que é a página nutrição do site. Vou apagar aqui também. Nutrição. E a última, eu vou colocar como fale underline conosco. Se alguém quiser colocar contato, pode colocar também. Fale conosco. Bom,
Feito isso, Ctrl S. Por enquanto, o nosso resultado aqui no design será este. Tá? Então vocês estão vendo que o link está na cor azul. Claro que isso aqui está horrível, né? Nós vamos ter que fazer todo o estilo dele agora lá pelo nosso CSS, tá? Para que isso aqui fique bem montado, fique colocado, colorido, sem essas cores. Vamos fazer todo esse acerto então lá no nosso estilo, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui para o estilo, vou apertar 2 vezes o Enter. Um detalhe, pessoal, o menu ele está dentro do topo, tá? Então é necessário que a gente faça aí uma inserção do código dentro do topo também do CSS, tá bom? Então, gente, bom, antes da gente continuar, eu vou fazer só uma alteração que eu estou olhando aqui, eu acho que é melhor até. Aqui no jogo da velha topo, que eu estou trabalhando com ID, eu não vou trabalhar com ID aqui no topo, tá? Eu vou deixar de repente para fazer uma outra estrutura com ID e não o topo. Então aqui eu vou tirar o jogo da velha e vou colocar ponto. E aqui no nosso index, a gente vai tirar o ID do topo e vamos trabalhar também com class. Tá? Vou resolver fazer tudo com class, que eu acho que é mais interessante agora. Bom, então, voltando aqui para o design, né, tá dessa forma. Então vamos agora sim, vamos estilizar. Bom, o topo, pessoal, o menu, aliás, ele está dentro do topo. Então é necessário que a gente comece a digitação do código CSS pelo topo. Então aqui vai ser ponto topo. O que eu quero atacar dentro do topo é o menu. Então eu coloco ponto menu. E outra coisa que eu quero atacar dentro do menu, que é o posicionamento dele, é a lista. Então o L, certo? E aqui para frente, agora vocês vão abrir a chave. Primeira coisa, nós vamos colocar o position relative, ponto e vírgula. A segunda coisa, a flutuação. Nesse caso eu vou colocar right, que fique da direita para a esquerda. E a margem eu vou utilizar menos 40 pixels, espaço 25 pixels, espaço 0 e espaço 100 pixels, ponto e vírgula, e fecho aqui embaixo. Vamos ver qual é o resultado. Vou dar um Ctrl S, voltando para o index, eu tenho esse resultado aqui, ó, que claro ainda não está correto, faltam alguns parâmetros aí. Voltando para o estilo, agora eu vou atacar o LI. Então a gente começa novamente, ponto topo, ponto menu, espaço UL, espaço LI e abro a chave. Eu vou jogar um display para que o nosso menu fique em linha, né? Então é o chamado inline, display inline. O preenchimento, ou seja, o espaçamento entre as palavras, vamos colocar aqui no primeiro superior 10 pixels, 0, 0 e 60 pixels, ponto e vírgula, e já vou deixar uma flutuação como nenhuma, que é o none, ponto e vírgula, vou salvar e vamos ver o resultado. Espera aí que alguma coisa aconteceu de errado aqui, deixa eu só achar aonde que eu errei, pessoal. Não, pessoal, na verdade o código está certo, vamos ver. Não, tá certinho, pessoal, é isso aqui mesmo o resultado. É que não tinha dado um erro no meu Dreamweaver, ele não mostrou, tá? Mas está aqui, então. Por enquanto está na cor azul e agora nós vamos para o próximo, que é estilizar a cor dos nossos links e tudo mais, tá? Inclusive esse código que nós colocamos aqui, que é o class active, tá? Então voltando lá para o estilo, agora vamos dar estilo então ao nosso link. Então vai ser ponto topo espaço ponto menu UL LI, e o que eu quero atacar agora é a cor do link, então é o A. Então você vai abrir e a primeira coisa que nós vamos acertar é a cor. Então o color, isso aqui também vocês vão poder escolher a cor que vocês quiserem, pessoal. Eu vou colocar aqui um 0, deixa eu ver, vamos colocar o jogo da velha, aí 0 C
0. Tá? Vou colocar um tom de verde, já que eu estou falando sobre plantas. E vou tirar o sublinhado pelo Text Decoration None. Vou colocar aqui o none, ponto e vírgula. Vou fechar e já vou aproveitar e já vou atacar quando o cara passar o mouse por cima. Então é o ponto topo, ponto menu, espaço UL, LI, A, dois pontos, over. O over é quando a pessoa passa o mouse por cima do link. Nesse daqui eu vou querer que volte a aparecer no Text Decoration. Eu vou usar o underline. Volte a aparecer o sublinhado e a cor vai ser alterada para 0F0. Um verde bem mais claro. Ponto e vírgula, fecho a chave e salvo. Vamos ver o que aconteceu? Voltando para o index, design, olha lá, eu já tenho os links numa cor verde. Eu vou apertar o F12 para a gente testar o over. Então F12 e o resultado aqui, ó. Olha lá que legal. Passo o mouse, ele fica um verde um pouco mais claro e aparece então o sublinhado embaixo do link, tá bom? Isso daqui vocês podem alterar a hora que vocês quiserem. Então vamos fechar aqui o navegador e vamos agora já começar a criar uma cor para quando o cara estiver na página inicial do site, que é o Class Active. Então nós vamos voltar lá para o estilo e aqui embaixo nós vamos jogar ponto topo, espaço, ponto menu, espaço UL, LI, espaço ponto active, que agora a gente vai pegar essa classe e vamos abrir a chave. A única coisa que eu vou mudar aqui vai ser a cor, jogo da velha. Eu vou colocar aqui, pessoal, um tom meio que de laranja, então eu vou colocar um F90, esse tom tá legal. E também acho que vamos colocar aqui um negrito, né? Um font height. Eu vou colocar o bold comum, que é o negrito. Aqui tá bom já. Vamos dar um Ctrl S e vamos ver se funcionou. Indo para o design, olha lá, notem que a página inicial ela já está numa cor diferente, ó. Tá? Quando eu passo o mouse, ele vai fazer o over. Poderia tirar também se quisesse aí, tá, pessoal? Mas eu vou deixar assim. Eu só quero que quando a pessoa esteja na página inicial, o link fique na cor laranja. Quando nós formos para a página plantas medicinais, esse aqui vai ficar laranja e esse volta a ficar no padrão verde, tá bom? Então já está começando a tomar uma forma um pouco mais bonita o nosso site. Bom, então agora nós vamos começar a criar. Eu vou vir aqui no nosso código e vamos lá. Eu vou criar depois, pessoal, da div fim topo. Agora nós vamos colocar o conteúdo, né, onde vai ser escrito os nossos textos, onde vão ser inseridas imagens. Então, nesse caso, eu vou criar agora um ID. Então, div ID igual, entre aspas, aqui eu vou dar um nome para a primeira página, né? Então, aqui eu vou colocar como fundo, underline, inicial. Esse vai ser o nome da minha. Div ID igual fundo, underline, inicial. Fecho a tag e embaixo vou fazer o comentário. Fim, fundo, inicial. Vou dar um salvar. Por enquanto aqui no design não temos nada, mas já está pronto aí o nosso fundo inicial, que é o ID. Indo lá para o estilo, vou fazer aqui uma linha de comentário. Vamos lá então. Barra asterisco e vamos escrever início da página inicial. Asterisco e barra. Jogo da velha, porque lá nós usamos então agora ID. Fundo, underline, inicial. Vamos abrir aqui a chave e vamos definir a largura do site. Eu vou acompanhar o topo, então é 940 px, ponto e vírgula. A altura, vou colocar 872 pixels.
Que mais? A margem eu vou definir com 10 pixels, automático, 20 pixels e automático. Ponto e vírgula. E o background color, que vai ser o fundo da página, vai ser branco. Ponto e vírgula. E vou salvar. Vou fechar e vou salvar. Salvando, pessoal, voltando aqui para o index, claro que não alterou nada, porque eu fiz o fundo branco. Mas olha aqui a marcação dele, ó. Já está aqui, ó. Então esse aqui é o fundo do meu site, né, o que eu vou escrever. Para dar um destaque mais legal, mais bonito, isso pode ser feito a qualquer momento no teu site, enquanto você está fazendo a primeira página. Nós vamos entrar nas propriedades dessa página, apertando aqui Ctrl J, e aqui no imagem de fundo, procurar, lá na pasta de imagens do site, nós vamos colocar essa imagem que eu já deixei nomeada como fundo. Vou dar 2 cliques nela e vou dar OK. Olha lá, aí já temos uma textura lá no fundo, né? Eu vou apertar aqui o Ctrl S para salvar e F12 para visualizar no navegador como que está ficando aí nosso site. Olha lá. Então já está aqui os nossos links e tem o fundo branco no qual nós vamos começar agora a colocar todo o conteúdo do site. Tá bom, pessoal? Porém, isso eu vou deixar para a nossa próxima videoaula, para que ela não fique tão extensa, tão cansativa. E na nossa segunda videoaula eu vou dar continuidade, onde nós vamos colocar todo aí o conteúdo do site, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Não esqueçam aí de curtir, dar um joinha, dar um like aí para mim, tá? O meu canal, graças a vocês, está crescendo. Eu estou ganhando bastante pessoas, visitantes, eu estou tendo bastante comentário. Na medida do possível, eu estou conseguindo aí responder alguns comentários. Aqueles que eu não respondo, pessoal, peço desculpas, porque eu também dou aula numa escola, né? Eu dou aula de web design, dou aula de informática, então minha vida é meio corrida. Mas conforme eu vou conseguindo, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então não esqueçam aí de compartilhar, se inscreva no canal, que sempre que der eu vou estar colocando aí novas videoaulas, tá? Sobre determinados assuntos. Logo mais eu vou começar a dar aula de programação, vou explicar PHP, vou explicar JavaScript, vou aprofundar mais em alguns assuntos também para vocês. Tá bom, gente? Então obrigado e até a próxima. Valeu!